Oi, pessoal! Eu sou a Thaís e estou fazendo esse vídeo como um projeto de estágio para o meu 7º semestre da faculdade. Eu estudo Letras e Literatura na Universidade Anhembi Morumbi e estou no 7º semestre. Por conta da pandemia, muitas escolas ainda estão fechadas e muitas das que estão abertas não estão aceitando estagiários. Então, a faculdade colocou como sugestão fazer esse vídeo. No 7º semestre, o foco do meu estágio na escola seria no ensino médio. Então, esse vídeo terá informações pertinentes para essa faixa etária. No último vídeo que fiz, também como projeto de estágio para a faculdade, eu falei sobre o negro na literatura. Nesse, eu também falarei sobre literatura, mas com um enfoque diferente. Eu vou demonstrar como a literatura está presente em muitas áreas de nossas vidas e no nosso cotidiano também. Às vezes, fazemos uma ideia errada do que é a literatura e a relacionamos apenas com o que é visto em sala de aula, falando apenas sobre conceitos e coisas antigas. Aqui, obviamente, não vamos poder fugir dos conceitos, mas eu vou tentar demonstrar como esse assunto tão antigo continua tão atual. Bom, vamos começar aprendendo o que é a literatura e quais são os tipos de literatura que existem. A literatura tem total relação com o nosso período histórico, ou seja, literatura e história têm tudo a ver. Ela nada mais é do que a representação do pensamento do homem em determinado período da história em que ele vive. Em cada período da história existiam pessoas que viviam de acordo com a sua época e se expressavam em textos de acordo com o que se vivia naquela época. Isso nos leva aos períodos literários, ou às escolas literárias, que nos contam como o pensamento do homem e a sua forma de escrever foram mudando ao longo do tempo. Como esse não é o foco dessa aula, senão ficaríamos aqui por horas e horas, pularemos para a parte que realmente nos interessa. Então, o que é literatura? No site Toda Matéria, a professora Daniela Diana diz o seguinte: a literatura, que vem do latim litera, que significa letra, e é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, assim como a tinta é a matéria-prima do pintor. De tal maneira, o conceito de literatura também pode compreender o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas, novelas, etc. Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, os quais nos fazem entender melhor a nós mesmos e nossas ações, bem como a sociedade em que vivemos. Segundo o crítico literário Afrânio Coutinho, a literatura é assim, a vida, parte da vida, não se admitindo que possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Nesse sentido, devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do tempo, e seu significado como conhecemos hoje é diferente da visão clássica de antanho. Para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, a arte literária é mimese, imitação, é a arte que imita pela palavra. Com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando e abrangendo assim diversos textos que englobam os gêneros literários que hoje conhecemos, que são a literatura infantil, a literatura de cordel, literatura marginal, literatura erótica, dentre outros. Outra pergunta importante é: qual a função da literatura? A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo ou figurado para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto.
Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto em que foi criada, e envolvendo diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações, e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Para o filósofo francês Louis Gabriel, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Agora falaremos um pouco sobre os gêneros literários. Os gêneros literários são categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos literários segundo sua forma e conteúdo. Tanto o conceito de literatura se modificou ao passar do tempo, como o de gênero literário. Uma vez que os gêneros literários abordados por Aristóteles eram classificados de 3 maneiras semelhantes ao que conhecemos hoje, embora possuam algumas diferenças. De acordo com o esquema proposto por Aristóteles, os gêneros literários eram divididos em lírico, que é a palavra cantada, épico, que é a palavra narrada, e dramático, que é a palavra representada. Atualmente, o gênero épico, que envolvia as narrativas históricas baseadas nas lendas e na mitologia, foi substituído pelo gênero narrativo. Sendo assim, os gêneros literários são classificados em gênero lírico, que possui um caráter sentimental com presença do eu lírico, por exemplo, as poesias e sonetos. O gênero narrativo, que possui um caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, tempo e espaço, por exemplo, os romances, contos e novelas. E também o gênero dramático, que possui um caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados, por exemplo, a tragédia, a comédia e a farsa. Agora, vale ressaltar que nem todo texto possui uma linguagem literária, ou seja, nem todo texto possui um caráter ficcional, subjetivo e cheio de significados, emoções, sensações e desejos. Para compreender melhor essa diferença, vejamos os exemplos abaixo. Exemplo 1. Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Exemplo 2. Foi encontrado essa manhã na Lagoa Rodrigo de Freitas o corpo do carregador de feira livre conhecido como João Gostoso. Testemunhas afirmam que João era habitante do Morro da Babilônia e na noite passada estava no bar 20 de novembro, do qual saiu bêbado. As autoridades analisarão as provas para verificar se o ocorrido se trata de homicídio ou suicídio. Segundo os exemplos acima, podemos notar as diferenças entre os textos literários e não literários. De tal maneira, o primeiro exemplo envolve uma linguagem literária e subjetiva, em forma de poema, a qual possui uma expressividade induzida pelo escritor. Já o segundo exemplo nos informa sobre o acontecimento, a partir de uma linguagem utilizada nos textos, que possui uma função informativa e não literária. Como podemos observar até aqui, se existe literatura é porque existe a leitura, e como explica muito bem a Jéssica Amorim pelo site Brasil Escola, o ato de ler não implica de forma limitada em simplesmente ver as letras do alfabeto e juntá-las em palavras, mas trata-se de uma operação muito mais complexa que vai desde estudar a escrita até decifrá-la e promover a interpretação de seu sentido, reconhecendo e percebendo a aprendizagem da leitura que continuamente se mostra como algo intencional, envolto numa magia que se dá não enquanto ato, mas sim enquanto todo um processo de descoberta prazerosa de um universo de conhecimento que até então era desconhecido e muito maravilhoso. O fato é que a leitura garante um conhecimento de mundo, não apenas de códigos de leitura meramente. Ela não é um simples decifrar de sílabas e, consequentemente, formar palavras e frases soltas. Muito pelo contrário. A leitura tem que ser essencialmente intencional, interessante, objetivando estimular e despertar o interesse daquela pessoa que está lendo.
Bom, agora partimos para o assunto que foi a grande motivação dessa aula, que é o papel da literatura no nosso mundo moderno. Segundo o especialista Antônio Cândido, em seu texto Direitos Humanos e Literatura, a literatura é, ou deveria ser, um direito básico do ser humano, pois a ficção atua no caráter e na formação crítica do ser humano. Ele destaca que a literatura deveria estar inserida entre os direitos básicos do ser humano, pois desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem a necessidade de se alimentar intelectualmente de algum tipo de ficção. Ele defende que nenhum ser humano é capaz de viver sem algum tipo de ficção, mesmo que em uma parte de seu dia, todos os dias. Aponta que a literatura é uma necessidade do ser humano. Sendo assim, todos deveriam ter direito à literatura, assim como moradia, alimentação, saúde, segurança e os demais direitos que possuímos registrados na Lei dos Direitos Humanos. Agora, falaremos sobre música e literatura no século XXI. Usando as palavras de Daniel Brasil para o site A Terra é Redonda, há vários conceitos na história que apresentam alterações de significado com o passar do tempo. No campo das artes, é um exercício interessante comparar os ditames do naturalismo literário do século XIX com boa parte da literatura que se pratica no século XXI. O que diferencia um jovem escritor contemporâneo que descreve um mendigo procurando comida no lixo nas calçadas de uma metrópole e uma cena de Aloysio Azevedo, por exemplo? Filtrando a linguagem da época, a diferença é mínima. A história do século XX, que é a que ainda mais nos influencia, como duas guerras mundiais, ascensão e queda do sonho comunista, emergência de novas potências construídas sobre o alicerce do comunismo e, principalmente, o afloramento político das lutas identitárias que marcam um novo patamar de percepção política e, por que não, estética. A construção e a afirmação do feminismo, do movimento negro, dos grupos ambientalistas, dos povos indígenas, dos LGBTQI+, provocou uma boa quantidade de rachaduras no status quo e gerou uma série de ondas criativas que vem influenciando gerações. Quando o rap se tornou um gênero dominante nas rádios e ondas virtuais no início do século XXI, desbancando o rock and roll que imperava há 50 anos, não pareceu causar grande impacto no mundo acadêmico, jornalístico, literário, teatral e etc. O motivo é simples. Os detentores do discurso dominante cresceram ouvindo rock, ou samba, bossa nova e MPB, no caso brasileiro. E aquilo era coisa de adolescentes. Como sempre ocorre desde a pré-história, os adolescentes cresceram e estão aí, querendo tomar as rédeas do poder. Vivem em um novo mundo, onde o virtual é tão ou mais importante que o real, e que a conexão audiovisual entre grupos antes isolados pode se configurar em um movimento, uma onda, um rolê ou uma rebelião. Em um pequeno livro escrito em 1976, o filósofo português José Barata Mouro, de formação marxista, que além de ter sido reitor da Universidade de Lisboa, é também compositor e cantor, afirma que toda canção é política. Para ele, qualquer produção artística dita alienada ou escapista, seja boa ou ruim, qualidade é outro tema discutível, aliás, contribui para a organização concreta do viver, transmitindo ou perpetuando valores que interessam ao sistema. Para ele, o imperialismo exporta música que desempenha um poderoso papel político nos ideais que difundem na forma de convívio que patrocina e divulga. Esse raciocínio aplicado hoje é a avalanche de música gospel que invadiu os meios de comunicação, por exemplo, corrobora o papel político dessas canções e das igrejas que as promovem. O rap pode ser classificado em grande parte como arte engajada, crítica aos poderosos, confronta a violência policial, denuncia desigualdades, convoca a união entre pares. No Brasil, muitas vezes aponta para o reconhecimento da raça, da cor negra, as origens afro, embora não se limite a isso. Hoje é possível ouvir nas redes sociais rap feito por jovens indígenas, cantado em língua nativa, de jovens nascidas na periferia reinventando o direito ao corpo,
ou canções pop de artistas defendendo a causa LGBTIQ+. Os libelos musicais em defesa da natureza, punks atacando o capitalista predatório, folk singers alertando para o efeito do aquecimento global, ou bandas de garagem lançando inventivas a governos autoritários. Esses elementos sociais se destacam em novas formas de canção e de protesto, de arte engajada, de slogans de guerra, podem ser denúncia social, propaganda política, hino identitário ou gritos de alerta, sintomas de um mundo em desequilíbrio. Podem embalar passeatas, agregar manos e manas, cutucar valores estabelecidos, defender minorias ou atacar os detentores do poder. Perante esse cenário, só quem não enxerga o próprio tempo pode classificar a música engajada como um fenômeno datado, reminiscência do século XX, que no Brasil costuma ser identificada como a era dos festivais e nomes como Vandré, Taiguara, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Gilberto Gil, Violeta Parra, Victor Jara, Bob Dylan, outros tantos. O grande diferencial é que a música engajada, e por extensão a arte engajada, sempre houve e sempre haverá enquanto formos humanos. Censurar isso vai contra a correnteza da história. Vou colocar aqui 2 exemplos de música engajada que tem tudo a ver com o que estamos falando. Smoke, saia, mini blusa, brinco, bota de camurça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chegar sambando. Calço tênisinho, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Não faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8/3. Comemoração não é bem a questão, dá uma segurada e aprende outra vez. Sai e gasta um din, sou feliz assim, me viro, ganho menos e não perco um rolezinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa, e quando eu tenho voz cê grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão, para que tá feio, irmão. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas, deixem nossas meninas serem super-heroínas, pra que nasça uma Joana Dark por dia. Como diria Frida, eu não me calo, junto com o bonde saio pra lutar e não me abalo. O grito é desprezo na garganta, já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar,
paga pra viver, paga pra sonhar, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar. Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar. Justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar. Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar. Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente, nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão. De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação. De uma pátria mãe solteira da sua população, onde o salário vale menos do que o preço do pão. Dorme um menino de rua descansando seus pés, viajando pra lua num papelote de 10. Ó pátria amada e mal amada por filhos infiéis. Digas quem te comandas que eu te digo quem és. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente, nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Não sei como faz, eu não sei, porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Aproveitando o gancho do último tópico, para encerrarmos esta aula, falaremos sobre a literatura e a diversidade cultural, como a nossa literatura foi omissa sobre a questão da diversidade cultural e como isso vem mudando com o passar do tempo. E a música tem um papel fundamental nessa mudança. Segundo Araci Alves, para o site Glossário Seale, se buscarmos nos dicionários mais utilizados no Brasil definições para a expressão diversidade cultural, encontraremos primeiramente significados para o termo diversidade, no campo semântico de diverso, plural, múltiplo, no sentido de várias possibilidades ou facetas. Por esse ponto de vista, cada ser humano ou cada grupo busca sua identidade, distinguindo-se em funções das riquezas da sua singularidade. Entretanto, nos próprios verbetes, outros sentidos são atribuídos, certamente em decorrência das interações humanas. Além de considerarem diversidade como sinônimo de diferença, acrescentam significados negativos como dessemelhança, desarmonia, divergência. Alguns autores se perguntam, pensando numa pluralidade de culturas, nas relações horizontais entre os povos, mediante as hierarquias estabelecidas pelo poder que uns pretendem exercer sobre os outros. Que grupo tem o direito de definir, em lugar dos outros, aquilo que deve ser significativo para eles? Outros defendem, mediante o poderio do pensamento do homem branco europeu dominante no mundo, a possibilidade de questionar essa branquitude normativa e valorizar as relações entre países chamados de periferia, como produtivas e enriquecedoras para a humanidade. A escola, no Brasil, procura atender às leis que pretendem assegurar direitos, por exemplo,
as duas etnias que constituem o povo brasileiro, como resultado da luta histórica de movimentos sociais ao longo das décadas. A Lei 10.639 de 2003 busca valorizar a contribuição dos africanos, enquanto a Lei 11.645 de 2008 inclui os indígenas, tornando obrigatório em todas as escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio, em todo o país, o estudo da história e da cultura dessas duas etnias, sobretudo no campo da história, da arte e da literatura. A partir dessas datas, os processos de formação de professores passaram a demandar produções que pudessem atingir crianças e jovens, considerando, pelo ponto de vista do letramento literário, que os conceitos básicos para a vida democrática, mas também os preconceitos, são aprendidos na infância, com os pais, com seus pares, na escola, na comunicação de massa, na interação em sociedades multiétnicas, e também a partir da literatura, sobretudo voltada para crianças e jovens. Por isso, recentemente, algumas produções dessa literatura têm buscado a riqueza de novos protagonismos, tanto na história como na ficção. Assim, explodem produções editoriais não somente sobre mitos, contos e lendas africanas e indígenas, histórias de sofrimento como a de Zumbi, mas também de personagens felizes no processo de construção sócio-histórico-cultural de sua autoestima. Para outras chamadas minorias, como o sexo feminino, os homossexuais, a velhice, a juventude, a infância, a obesidade, pessoas com deficiência motora, mental, visual, auditiva, entre muitos outros, também se buscam melhores condições e tratamento digno. Obras a que trazem a ideia do homem que chora e de que o choro às vezes deixa a gente mais homem, ou livros que admitem que meninos podem ser frágeis, meninas podem ser fortes. Isso ocorre desde cedo, nas práticas de alfabetização e letramento, muitas vezes apenas com narrativas visuais que nos mostram que a criança não tem preconceito, como no livro em que, enquanto as mães de etnias diferentes se estranham, as crianças entre si descobrem outros encantos. Criança, assim gente miúda, que pensa graúdo, vai crescendo saudável, respeitando o outro e suas diferenças, considerando que crescer é descobrir um vasto mundo de Raimundos e Raimundas, Antônias e Antônios, e bandeiras e machados e rosas, e Clarices, mundo de constâncias e inconstâncias, e de Pedros e pedras no caminho. Por todas essas razões, as perguntas continuam em busca de vivências humanas em que possa constatar que diversidade não é demérito, que diferença não é deficiência. Agora, para encerrar, vou colocar uma música do Criolo, cuja letra tem tudo a ver com o tema que falamos agora. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Terra de avião é céu, piso de jangada é mar, livre pra poder chegar. Na curva do vento, um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Viver pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Terra
de avião é céu, piso de Jangademar, livre pra poder chegar. Na curva do vento, um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Viver pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. E aí, vamos ouvir história? Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Me diga, menino, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Tem rabo de tatu? Tem não, né? Não tem. Mas peraí. Ué, no meu baú hoje tem medo. Sabe o que é que tem por lá? O lelê, o lalá. Tenho medo, eu vou contar. Essa é a história do Pedro, um garoto super legal, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca de saci, homem do saco ou da cuca. O medo do Pedro era bem mais difícil de superar. Pedro tinha medo, mas era medo de errar. Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Quando os amigos o chamavam para brincar de pega-pega ou cabra-cega, para jogar futebol queimado, Pedro logo dizia: não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, Pedro ficava logo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Ele preferia passar todos os dias assistindo à televisão, ficar ali parado vendo desenho animado, isolado e curtindo a solidão. Porque Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, claro que ele se viu em apuros porque tudo aquilo parecia mais difícil do que jogar bola. Quando a professora dizia: abram os seus cadernos, Pedro ficava com muita raiva, chorava e esperneava, tinha tremelique, dava chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar, porque borracha só usa quem acabou de errar. Mas houve uma certa noite em que algo diferente aconteceu. Quando adormeceu, no sonho apareceu um ser que era difícil acreditar. Não deu tempo de nada, deu de cara com a fada das crianças que tem medo de errar. Porque Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Muito prazer, eu sou a fada das crianças que tem medo de errar. Ele não podia acreditar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada que errar ou acertar, Pedro logo aceitou o convite sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. E depois de voar bastante, chegaram num reino bem distante. Pedro viu na entrada uma placa interessante: Reino da Perfeição. Que reino é este? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada com uma careta engraçada. Pedro olhou, olhou de novo e até se assustou.
Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as árvores eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Tudo era perfeito e do mesmo jeito, não tinha nenhum erro pra se ver. Pedro achou estranho, tudo do mesmo tamanho, mesmas cores, ele quis logo saber por quê. Pedro tinha medo, perdeu o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo ninguém. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. A fada então, com um lindo sorriso, respondeu. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro parou, pensou um pouco, coçou a cabeça. Ele realmente não conseguia lembrar de alguém que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia. Agora você já sabe que medo de errar é bobagem, não combina com alegria. No outro dia, quando acordou, Pedro contou todo o sonho para sua mãe e disse que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e alguém implicar, prometo que não vou ligar. E a partir desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro logo responde: Oba, vamos nos divertir um bocado! Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao lado. E na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é bem mais legal do que se pensa. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nessa vida todo mundo é aprendiz. Pedro tinha medo, perdia o sossego, Pedro tinha medo de errar. Hoje é mais feliz, é mais um aprendiz do que a vida tem pra ensinar. Pedro tinha medo, perdia o sossego, Pedro tinha medo de errar. Hoje é mais feliz, é mais um aprendiz do que a vida tem pra ensinar. Essa história tá aqui nesse livro, O Menino que Tinha Medo de Errar, de Andréa Viviana Taubman. Esse livro a gente ganhou do projeto Leitor Solidário, que enviou pra gente. É um clube de assinaturas que ajuda também outras crianças e a gente vai deixar o site aqui embaixo para quem quiser conferir esse trabalho, porque o que é bom vale a pena ser compartilhado. Vamos então aos beijos de hoje. Beijos para os contadores de história lá de Arco Verde, no sertão aqui de Pernambuco, que tem o projeto, o coletivo Era Uma Vez. Parabéns pelo trabalho. Beijo também para Liz e Lara, que são filhas de Anderson e Clara, lá de Brasília, no Distrito Federal. Beijo, obrigada pelo carinho. Beijo também para Joyce Belchior, que é professora lá em Piripiri, no Piauí, e que sempre leva as nossas histórias para a sala de aula. Joyce, obrigada e um beijo carinhoso para você. Beijo para Ruth, filha de Jeane, de Abreu Lima, aqui de Pernambuco. E beijos também para o Cadu e para a Isadora, filhos da Keila, lá de Arcos, Minas Gerais. Um beijo! Gente, se vocês também quiserem pedir beijos, deixa aqui nos comentários. Aos pouquinhos a gente vai mandando os beijos nos nossos vídeos. E também, claro, curte esse vídeo, compartilha para todo mundo ver, se inscreve aqui no canal e segue o Baú da Camilinha nas redes sociais, Instagram e Facebook. Se você quiser ficar ainda mais pertinho da gente, se inscreve também na nossa lista de e-mails lá no nosso site, obaudacamilinha.com.br. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Bom, finalizando a primeira parte do trabalho, a partir de agora falaremos sobre a importância da leitura para o desenvolvimento dos jovens. Segundo a página Exponte, a literatura tem uma grande importância para o desenvolvimento dos alunos, por ser uma prática que permite a evolução das habilidades socioemocionais, principalmente. É o hábito de leitura que faz com que as crianças e os jovens ampliem a sua imaginação, criatividade, trabalhem a construção de vocabulário, a interpretação de mundo, além de ajudar em sua formação como indivíduo.
Quando inserida desde cedo na vida de uma pessoa, a literatura permite que esse indivíduo adquira o gosto pela leitura. Com essa atividade presente no dia a dia dos estudantes, há como trabalhar o processo pedagógico por meio de recursos lúdicos, como a contação de histórias. Além disso, a literatura auxilia na construção de uma ponte entre o que é realidade e o mundo da fantasia. Isso permite uma identificação do aluno com a história e com os personagens envolvidos, algo que desenvolve emoções e valores. A sala de aula é um dos principais lugares para se trabalhar a literatura, além de ser uma maneira de os educadores direcionarem seus alunos e se interessarem por leitura. É com o hábito de leitura que a criança e os jovens praticam a sua interpretação de texto, escrita e ampliação do vocabulário. Vou elencar aqui alguns exemplos de utilidade da literatura de acordo com a página Revista Bula. A literatura contribui para a formação, estabilização e desenvolvimento de uma língua como patrimônio coletivo. O que seria da língua portuguesa sem Luís de Camões? O que seria do italiano sem Dante Alighieri? O que seria do espanhol sem Cervantes? O que seria do inglês sem Shakespeare? O que seria da civilização e da língua grega sem Homero? O que seria da língua russa sem Pushkin? É bom lembrar que impérios que não tiveram uma literatura que sobressaísse entraram em decadência sem alcançar o apogeu, como o vasto Império Mongol de Genghis Khan, o maior em extensão territorial da história. A literatura mantém o exercício, o arejamento, o frescor da língua, que é o principal fator de criação de identidade, de noção de comunidade, do sentimento de pátria e pertencimento a uma placenta cultural que nos acolhe e nos dá sentido à vida tanto individual quanto coletivamente. A literatura proporciona o aprendizado de uma forma lúdica e segura, ao mesmo tempo em que permite o acesso das novas gerações aos valores acumulados pelo processo civilizatório e universalmente aceitos como válidos, como a honestidade, o respeito ao próximo, a importância da cultura, enfim, a transmissão de valores morais, bons ou ruins, e o senso crítico de escolha dentre eles ou até de rejeitá-los por inteiro. A literatura expande a rede neural do leitor, possibilitando a diversidade das ideias, a capacidade de reflexão, a noção de flexibilidade e a tolerância para com o diferente. Proporciona a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, pré-condição para a existência da ética na sociedade, prevenindo as pessoas contra o sectarismo político, o fanatismo, a submissão cega a líderes maliciosos, a ideologias e a religiões. A literatura enseja o surgimento e a disseminação de valores estéticos, aguça a sensibilidade, introduzindo na vida das pessoas o verdadeiro sentido do belo, distinguindo da fauna geral, onde gosto não se discute. A confabulação da literatura nem sempre segue o caminho retilíneo desejado pelo leitor, possibilitando a ele entrar em contato com a frustração ficcional como exercício de amadurecimento para o enfrentamento das frustrações reais impostas pela vida de fato, as quais é bom que revista e supere. A literatura, como toda arte, estimula o cruzamento de informações, possibilita a sinergia do pensamento, amplia a visão da realidade e até cria realidade nova. A literatura faz a aproximação entre a ciência e a vida. No dizer de Roland Barthes,
A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. A literatura cria as pré-condições para que os atos e os fatos ganhem dimensão simbólica, e é na dimensão simbólica das coisas que a vida ganha sentido. Afinal, como diz o axioma histórico, os atos e os fatos não existem por si, mas nascem do sentido que lhes é atribuído. Pelo que foi listado, a literatura não é uma panaceia, que é um remédio para todos os males, mas é a base, a plataforma de lançamento de cidadãos melhores, numa sociedade portadora de um clima onde pessoas de boa vontade passam a ver implementados seus ideais de paz, respeito, leveza, cordialidade, lisura, honestidade, preservação e desenvolvimento sustentável. Colocarei aqui alguns livros literários que falam sobre assuntos recentes e que são muito necessários. O primeiro livro que vou falar sobre é O Menino que Tinha Medo de Errar. Segundo a sinopse do próprio livro, Pedro é um menino que, por receio de virar motivo de piada entre os amigos, prefere passar os dias sozinho, confinado em sua casa, do que aproveitar a companhia dos amigos, porque tem medo de fazer alguma coisa errada nas brincadeiras. A escola, então, é uma preocupação sem fim para ele. Mas, com a ajuda de uma fada, Pedro percebe que viver reprimido o impede de experimentar momentos incríveis. Com referências no imaginário infantil, essa história aproxima os pequenos leitores dos seus medos e angústias, abordando as dificuldades causadas pelo perfeccionismo de uma maneira lúdica e idílica. Laura Bergalo, ganhadora do prêmio Jabuti de 2007, na categoria Livro Juvenil, escreveu os versos criados especialmente para a quarta capa do livro. Esse livro é tão interessante que tem até vídeos de contadores de histórias sobre ele. Vou colocar um aqui. É o baú da Camilinha. E aí, vamos ouvir história? Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Me diga, menino, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Tem rabo de tatu? Tem não, né? Não tem. Mas peraí. Ué, no meu baú hoje tem medo. Sabe o que é que tem por lá? O lelê, o lalá. Tenho medo, eu vou contar. Essa é a história do Pedro. Um garoto super legal, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca de saci, homem do saco ou da cuca. O medo do Pedro era bem mais difícil de superar. Pedro tinha medo, mas era medo de errar. Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Quando os amigos o chamavam para brincar de pega-pega ou cabra-cega, para jogar futebol queimado, Pedro logo dizia: não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, Pedro ficava logo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Ele preferia passar todos os dias assistindo à televisão, ficar ali parado vendo desenho animado, isolado e curtindo a solidão. Porque Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, claro que ele se viu em apuros porque tudo aquilo parecia mais difícil do que jogar bola. Quando a professora dizia: abram os seus cadernos, Pedro ficava com muita raiva, chorava e esperneava, tinha tremelique, dava chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar, porque borracha só usa quem acabou de errar. Mas houve uma certa noite em que algo diferente aconteceu. Quando adormeceu, no sonho apareceu um ser que era difícil acreditar. Não
Não deu tempo de nada, deu de cara com a fada das crianças que tem medo de errar. Porque Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Muito prazer, eu sou a fada das crianças que tem medo de errar. Ele não podia acreditar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada que errar ou acertar, Pedro logo aceitou o convite sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. E depois de voar bastante, chegaram a um reino bem distante. Pedro viu na entrada uma placa interessante. Reino da Perfeição. Que reino é este? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada com uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as árvores eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Tudo era perfeito e do mesmo jeito, não tinha nenhum erro pra se ver. Pedro achou estranho, tudo do mesmo tamanho, mesmas cores, ele quis logo saber por quê. Pedro tinha medo, perdia o sossego e não dava para superar. Medo diferente, medo persistente, Pedro tinha medo de errar. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo ninguém. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. A fada, então, com um lindo sorriso, respondeu. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro parou, pensou um pouco, coçou a cabeça. Ele realmente não conseguia lembrar de alguém que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia. Agora você já sabe que medo de errar é bobagem, não combina com alegria. No outro dia, quando acordou, Pedro contou todo o sonho para sua mãe e disse que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e alguém implicar, prometo que não vou ligar. E a partir desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol queimado, Pedro logo responde: Oba, vamos nos divertir um bocado! Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao lado. E na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é bem mais legal do que se pensa. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nessa vida todo mundo é aprendiz. Pedro tinha medo, perdia o sossego, Pedro tinha medo de errar. Hoje é mais feliz, é mais um aprendiz do que a vida tem pra ensinar. Pedro tinha medo, perdia o sossego, Pedro tinha medo de errar. Hoje é mais feliz, é mais um aprendiz do que a vida tem pra ensinar. Essa história tá aqui nesse livro, O Menino que Tinha Medo de Errar, de Andréa Viviana Taubman. Esse livro a gente ganhou do projeto Leitor Solidário, que enviou pra gente. É um clube de assinaturas que ajuda também outras crianças e a gente vai deixar o site aqui embaixo para quem quiser conferir esse trabalho, porque o que é bom vale a pena ser compartilhado. Vamos então aos beijos de hoje. Beijos para os contadores de história lá de Arco Verde, no sertão aqui de Pernambuco, que tem o projeto, o coletivo Era Uma Vez. Parabéns pelo trabalho. Beijo também para Liz e Lara, que são filhas de Anderson e Clara, lá de Brasília, no Distrito Federal. Beijo, obrigada pelo carinho. Beijo também para Joyce Belchior, que é professora lá em Piripiri, no Piauí, e que sempre leva as nossas histórias para a sala de aula. Joyce, obrigada e um beijo carinhoso para você. Beijo para Ruth, filha de Jeane, de Abreu Lima, aqui de Pernambuco. E beijos também para o Cadu e para a Isadora, filhos da Keila, lá de Arcos, Minas Gerais. Um beijo! Gente, se vocês também quiserem pedir beijos, deixa aqui nos comentários. Aos pouquinhos a gente vai mandando os beijos nos nossos vídeos. E também, claro, curte esse vídeo, compartilha para todo mundo ver, se inscreve aqui no canal e segue o Baú da Camilinha nas redes sociais, Instagram e Facebook. Se você quiser ficar ainda mais pertinho da gente, se inscreve também na nossa lista de e-mails lá no nosso site, obaudacamilinha.com.br.
Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. O último livro que vou falar sobre e sugerir é O Pequeno Príncipe Preto. Segundo o que diz o site Correio Brasiliense, um dos livros mais lidos e conhecidos do mundo, o clássico O Pequeno Príncipe, foi o ponto de partida para a obra O Pequeno Príncipe Preto, que ganhou uma versão literária em 2020 pela editora Nova Fronteira, após 2 anos em cartaz nos palcos de teatro e ter sido assistido por 60 mil pessoas. Escrito pelo autor, diretor, dramaturgo, artista plástico e articulador cultural Rodrigo França, o livro nasceu da necessidade de colocar uma criança negra no papel de protagonista. Diz o autor que é difícil encontrar personagens na literatura infantil de meninos e meninas negros. É uma provocação porque não há príncipes e princesas negras. O Pequeno Príncipe Preto tem 3 pontos em comum com a sua obra de inspiração, a começar pelo fato de que o menino negro vive em um planeta apenas com uma árvore. Há ainda a relação de uma raposa e a ressignificação de valores. Também é possível encontrar passagens que fazem referência ao clássico, principalmente quando fala de cativar o outro. Tem 3 pontos que se encaixam, mas foi uma provocação. É o segundo livro mais vendido do mundo, então associar a nomenclatura preto junto ao título atiça uma reflexão, um questionamento, defende o autor. A Baobá diz que eu sou o pequeno príncipe preto. Ela é a grande. Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta. Sagrada é a árvore que vem pra ensinar, trazendo energia pro povo de cá, trazendo as lembranças que só devem ficar, guiando o caminho que eu devo trilhar. Sua flor me mostrou de onde menos se espera também há o amor. Hoje eu vou, caminho sem medo, eu sei o que sou. A Baobá me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou a Baobá, me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou sua flor me mostrou de onde menos se espera também há o amor. Hoje eu vou, caminho sem medo, eu sei o que sou. A Baobá me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou a Baobá, me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou
Hoje eu sou Ubuntu. Ubuntu! Já sei quem eu sou. Ubuntu. A Baobá diz que eu sou o pequeno príncipe preto. Ela é a grande. Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta. Sagrada é a árvore que vem pra ensinar, trazendo energia pro povo de cá, trazendo as lembranças que só devem ficar, guiando o caminho que eu devo trilhar. Sua flor me mostrou de onde menos se espera também há o amor. Hoje eu vou, caminho sem medo, eu sei o que sou. A Baobá me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou a Baobá, me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida. É isso. A você que me assistiu até aqui, eu agradeço de coração e espero que nos vejamos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.